Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai fazer uma live top. Já vesti até minha camisa aqui para ficar no estilo da live. A gente vai falar um pouquinho sobre medo, tá bom? E enquanto vocês vão entrando aí, eu vou enviar o aviãozinho aqui para algumas pessoas, tá bom? Para vocês, quem for entrando aí, quiser chamar pessoas que faz sentido, pessoas medrosas, né? Nós vamos falar de medo. Convide aí as pessoas que você conhece, que esse assunto vai ajudar. Então, convide elas aí, que eu também vou mandar uns aviãozinhos aqui, convidando essas pessoas, tá bom? Então, vamos lá. Quantas pessoas você conhece que tem medo? Fala aí pra mim, vai escrevendo aí pra mim. Quais são as pessoas que você conhece que são medrosas? Quais as dúvidas que você tem a respeito do medo? A gente vai falar sobre como no decorrer desses dias, né? Hoje é a primeira live, mas a gente vai estar junto mais alguns dias e a gente vai estar falando como o medo interfere na nossa vida, como ele nos bloqueia, como ele nos impede de ter resultados, né? Então a gente vai estar falando um pouquinho disso. Deixa eu ir mandando aqui o aviãozinho, que vocês estão entrando aí, mandem também para as pessoas que vocês acham que pode fazer sentido, tá bom? Eu vou mandando aqui para vocês. O que vocês acham desse tema, medo? Fala aí pra mim, o que vocês acham desse tema? Vocês acham um tema interessante? Rosana, oi Rosana, Roberta, Eusinete, sejam todas muito bem-vindas. A gente vai estar falando sobre o medo, que é um sentimento primitivo. Não sei se vocês viram meu post de hoje falava sobre medo, né? O medo, ele é um sentimento primitivo, né? Nós nascemos com ele para que a gente possa se livrar de várias coisas, né? Então, por exemplo, se eu não tivesse medo nenhum, se o meu medo fosse zero medo, eu iria subir em lugares altos, eu ia me jogar de lá, eu entraria numa rua, via um cachorro, não ia correr dele, né? Então, o medo, ele não é de todo ruim. Ele serve também para me ajudar. Só que no decorrer da vida, o que a gente faz? A gente começa a usar ele de forma exagerada, né? E aí começam os nossos problemas. Então, deixa eu só desligar meu WhatsApp aqui, senão ele vai ficar fazendo barulho aqui, tirando minha atenção. Então, vamos lá. Então, olha só. O medo, eu até li sobre ele um pouco mais hoje, né? Ele é um estado mental. Então, você tá bem, de repente alguém te traz uma notícia, ou você vê uma notícia, e aí você começa a processar esse estado mental, né? Você começa através desse processamento, você já começa a fluir para outros pensamentos, e depois do medo já vem a angústia, e você entra num processo, né? Então, o que é necessário? É necessário que a gente, sabendo que ele é um estado mental, nós controlamos aquilo que a gente pensa. E aí vai ter gente que vai falar assim, não, eu não controlo não. Você pode não controlar hoje, mas todos nós temos sim a capacidade de controlar aquilo que pensamos. Então, como é que eu faço isso?
Eu que não tenho treino para isso, é de uma hora para outra? Não, eu tenho que treinar, né? Então eu não posso controlar o que eu penso da noite para o dia, mas eu posso começar a treinar isso. Se eu sou uma pessoa que só pensa de forma negativa, que só pensa que vai acontecer coisas ruins, que mantém o meu foco em preocupações, então vai ser um pouco mais difícil de eu conseguir dominar, né? E, como é que eu vou dizer, fazer um atalho do pensamento negativo para o positivo. No início será, mas não quer dizer que seja impossível, porque todos nós fomos capacitados para ter o controle dos nossos pensamentos. Então, sabendo que o medo é um estado mental da minha mente, eu posso começar fazendo pergunta para os meus pensamentos. Então, que pensamento é esse que acabou de fluir aqui na minha mente? De onde que ele veio? Por que ele surgiu? O que trouxe? O que fez ele chegar aqui? Gente, vocês estão me ouvindo direitinho? Que a imagem para mim está indo e vindo. Tá tudo legal aí para vocês? Fala aí para mim. Então, pessoas que têm fobia, elas são dominadas pelo medo, né? A preocupação com algo que vai acontecer muitas vezes, né? Ou algo que aconteceu, mas ao invés de eu questionar e tentar entender o que aconteceu, eu já assimilo que está tudo ruim, que nada vai dar certo, e aí eu começo um processo acelerado de pensamento negativo um atrás do outro. Então o que eu preciso? Eu preciso interromper. Eu preciso fazer a interrupção disso, né? Eu preciso ter o controle daquilo que eu estou pensando. Tudo que acontece na minha vida material, por exemplo, primeiro aconteceu na minha mente. Então eu gosto sempre de dar esse exemplo aqui da caneta marca-texto. Então olha só, essa caneta, um dia alguém pensou nela. Alguém estava lendo, eu não sei, eu não estou falando que essa é a história da caneta marca-texto, tá? Estou dando um exemplo. Então vamos dizer que essa pessoa que inventou a caneta, ela estava um dia lendo um livro, e o livro era muito extenso, e aí ela pensou assim, poxa vida, como é que eu vou fazer depois para lembrar essa parte do livro que eu li? Será que não teria uma forma de eu marcar? E aí vamos dizer que ela falou assim, e se tivesse uma cor diferente? Primeiro isso surgiu aonde? No pensamento. Ela pensou a respeito disso. E depois que veio a existir, materializar. Mas primeiro eu pensei. Pensa nas coisas que você tem hoje, se você não pensou nelas antes. Sejam elas boas ou ruins. Então, se eu tenho controle daquilo que eu penso, e se eu posso pensar coisas boas, o que eu estou fazendo pensando coisa ruim? E atraindo só coisas ruins para mim? Se eu ocupo meu tempo, boa parte dele só me preocupando, é com conta para pagar, é com desemprego, é com doença, é com pessoas que não fazem o que tem que fazer. São tantas preocupações que eu trago para mim, olha o peso disso. E aí, se eu penso, acontece, né? Mas, lá em Gálatas, até abri aqui, Gálatas 5:23, diz sobre o domínio próprio. Ali é uma confirmação de quê? De que eu domino o meu pensamento. Eu domino. Ah, Elisselma, mas eu domino o meu pensamento. Então, por que está do jeito que está hoje? Porque você não está dominando. Você está deixando situações ou pessoas fazerem isso no seu lugar. Quem tinha que estar fazendo isso era você. Você é dono da sua vida. E não situações e pessoas. Então, se hoje a sua mente está dominada pelo medo,
você tem que não só aceitar passivamente, você tem que questionar. Então, que questionamento eu faço? De onde que veio esse pensamento? Será que ele é verdadeiro? Será que eu estou pensando nisso porque... Por quê? A pessoa que falou isso, ou a fonte que trouxe essa informação, ela merece essa importância toda que eu estou dando? Ela merece que eu dê tanta importância que tire até a minha paz? Então, medo, eu posso dominar ele. E por que eu não faço? É gostoso sentir medo? Fala aí pra mim. Vocês que tem medo de algo assim que paralisa vocês. É gostoso sentir medo? Diz aí pra mim. Andréia, quer entrar comigo, Andréia? Fala aí pra mim, Andréia, você quer entrar comigo? Então, gente, as situações que trazem medo, a Andréia não quer, gente. Quem quer entrar comigo aí, pode me chamar aí que eu chamo vocês. Situações que nos trazem medo são diversas, né? São situações de doença, são situações de medo de morrer. Eu coloquei hoje algumas no post, né? Medo de alguém que eu amo me deixar, medo de ficar desempregado, medo de ser aceito. Será que o que eu vou falar as pessoas gostam ou não? Elas vão gostar ou não do que eu falo? Medo de ficar velho. Vocês acreditam que tem gente que tem medo de ficar velho? Medo de ficar pobre, medo de ser criticado. Então tem N pessoas, N medos e pessoas que acabam permitindo que esse medo mande nela. Mas em Gálatas fala sobre o domínio próprio. Não é o medo que manda em mim, é eu que mando no medo. Então o que eu preciso? Eu preciso aprender estratégias de dominar esse medo. Eu preciso aprender a ter estratégias de como manipular o meu pensamento para que ele não seja o meu dono, para que ele não me domine. Porque quem domina sou eu, não é o meu medo, né? E quando eu sei que o meu medo é um estado da minha mente, o estado da mente ele muda. Então eu fico triste, eu fico feliz, eu fico preocupado, outra hora eu não tô. Então, se existisse só o medo, não é assim? Então, se eu sei que isso é um estado da minha mente, que isso muda, o que eu tenho, o que eu preciso fazer para que esse meu pensamento ele mude? Ei, Cleidinha, boa noite, Tomé, boa noite, sejam bem-vindos. Façam perguntas aí, tá, gente, sobre o medo aí, para que eu possa responder. Se eu ficar falando sozinha toda a vida, eu acabo parando de falar. Eu gosto de interagir. Boa noite, Cleidinha, paz. Então, eu preciso aprender a lidar com esse medo. Eu preciso acreditar que quem manda sou eu, não é o medo. O medo, ele não é eu. Vocês entendem isso? O medo não sou eu. Eu sou muito mais que o medo. Então, Alisson, então você não tem medo? Claro que eu tenho. Aquilo que eu falei no começo. Todos nascemos com medo. É um sentimento primitivo, ele já nasce com a gente. Mas eu preciso saber usar ele. Quando eu deixo ele ficar muito excessivo, é a hora que eu perco o controle. Eu conheço pessoas que falam assim, eu quero ir para o céu, mas eu não quero morrer. Né? Só tem um jeito de ir para o céu sem morrer, ser arrebatado. Mas esse corpo, ele não vai para o céu, ele vai ficar aqui.
Então, a gente precisa começar a entender que medo é esse. De onde vem isso? Quem falou, quem transmitiu esse medo para mim? Às vezes é alguém que para mim é uma autoridade, falou algo e isso virou um medo. O que nossos pais falam pra gente quando a gente é pequeno? Ó, não fala com estranho. Não aceita carona de estranho. Muitos adultos, quando chegam para mim, eles têm dificuldade de se relacionar, de fazer amizades. Eles têm medo de pessoas. Quem ensinou isso para eles? Vocês já pensaram nisso? Quem ensinou para eles? Eles têm medo de não serem aceitos. Por que eles têm medo? Esse medo de não ser aceito, né? Então, ó, a Roberta perguntando, por que do nada às vezes sinto que estou acelerada? Sinto o coração batendo forte. Pergunta para você, que medo é esse que você tá? O coração ele não acelera do nada. Eu processei um pensamento, esse pensamento me trouxe um medo para que o meu coração acelerasse. Pergunta para você, que pensamento, o que você está pensando que está gerando medo, que está fazendo o seu coração acelerar? Tá? Então, o medo, ele é um estado da minha mente e eu posso sim modificá-lo. A prova disso está lá no nosso manual, Gálatas 5:23, está escrito lá, domínio próprio. Nós temos que ter esse domínio e não deixar que o medo nos domine, né? Então, tudo aquilo que eu vou criar, se primeiro passa pela minha mente, que tal eu criar coisas boas? Que tal eu criar coisas que não me tragam medo e nem preocupações? Então, por que eu permito que a minha mente só processe aquilo que me faz mal, sem pensamentos negativos, né? Por exemplo, um exemplo, eu estou desempregado, estou buscando um emprego, estou, né, distribuindo currículo, estou ligando, estou entrando em contato com pessoas, estou fazendo a minha parte. Ao invés de eu pensar que a porta, que no fim do mês eu estarei empregado, o que geralmente a gente pensa? Fala aí. O que vocês pensam? Fiquei desempregado. Já falei com... Deixa eu ver quem tá aqui. Já falei com Roberta. Já falei com Andréia, com Cleide. Ai, Raquelzinha! Seja bem-vinda, Raquelzinha. Prazer ter você aqui. O que vocês pensam, gente? Fiquei desempregado. Mas eu já fiz de tudo, já coloquei currículo, já conversei com várias pessoas, entrei em contato, falei que eu estou precisando trabalhar. E aí quando eu chego em casa, estou sozinha, o que eu começo a pensar? Ah lá, ó, a Rosana falou, errou. A Rosana falou lá, é exatamente isso. Se preocupa com as contas que tem que pagar. Mas você não fez tudo de acordo, tudo que você tinha que fazer, você não fez? Aí, em vez de eu questionar esse pensamento, eu só aceito. Eu aceito e entro no medo. Medo de quê? Eu não vou ter dinheiro para pagar as contas. Eu não vou ter esse dinheiro. O que vai ser de mim? Olha só o processo. Olha lá a Cleidinha falando, ó, o desespero bate logo devido às coisas que pensa. A Rosana, ao invés de confiar, né? Ao invés de eu confiar, eu desconfio. Eu até oro, né? E peço para aquele que pode mais que eu, mas eu não confio nele, não. Eu fico com as minhas desconfianças, que caem no medo. No medo. Sempre vai cair no medo. Medo de não ter o que comer, medo de não ter dinheiro para pagar a quem eu devo, medo deles vir na minha porta, medo de passar vergonha, medo de ser humilhado. Olha só. Em algum momento alguém pensou assim, bom, agora que eu já fiz de tudo, já espalhei os currículos, já falei com todo mundo que eu conheço que eu preciso trabalhar, se ele souber de alguém para eles me falar. Já falei com aquele que pode mais que eu. Então
agora eu vou descansar. A minha parte eu já fiz. Agora eu vou esperar a resposta. Em vez de eu pensar assim, de eu questionar, mas que medo que é esse? Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Eu não questiono o meu medo, eu aceito ele, eu acolho ele e, se possível, eu chamo ele até para tomar um café. Não é assim? Senta aqui, medo, na mesa, vamos tomar um café, vamos bater um papo aqui nós dois, vamos ver o que mais que a gente produz com você, né? Ó, a Roberta falou, porque antes eu não era assim mesmo, pensando no que está para acontecer ou outra situação, não ficava assim. À medida que você treina, você vai aperfeiçoando seu pensamento. Se é treinar pensar negativo, você vai cada vez mais pensar negativo. Ei, Raquelzinha, você quer entrar comigo? Fala aí pra mim, que eu vou te chamar. Isso aí, é o que a Rosana falou. Alimenta o medo cada vez mais. Deixa eu ver se a Raquel quer entrar comigo, gente. Então, o que vai ser mais forte em você? Aquilo que você alimentar. Se são pensamentos negativos, você vai alimentar, cada vez você vai ter mais pensamento negativo. Se é positivo, vai ser positivo. Ei, minha amiga! Tá me ouvindo? Raquelzinha, tá me ouvindo? Acho que ela não tá me ouvindo. Oi? Ah, saiu. Então, gente, o medo, ele é alimentado, e quando ele é alimentado, ele produz, ele não fica só o medo, né? Ele produz, ele vai tendo filhotinhos, né? Comecei com um medinho bem pequenininho. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que o seu filho está lá na creche, você deixou ele lá, tem hora para buscar, tudo certinho, você vai buscar 5 horas da tarde. E aí você chega lá, vamos dizer que essa pessoa, ela tem fobias, né? Ela tem um medo que já não é só um medo, né? Já evoluiu para outras patologias. Então, ela chega lá, o filho não tá. Aí ela procura a professora fala assim, olha, veio um homem aqui 3 horas e pegou ele. Aí ela fala, mas que homem é esse? Eu não mandei ninguém vir buscar meu filho. E aí a professora fala, não sei, ele falou que era o tio. E aí, o que essa pessoa poderia ter feito? Ela poderia ter pensado assim, deixa eu pensar em alguém que pode ter sido. Deixa eu lembrar de alguma coisa. Deixa eu pensar em possibilidades. Não. Em vez dela fazer isso, sabe o que ela faz? Ela começa, ai meu Deus, sequestraram meu filho. Vão matar meu filho. Nunca mais eu vou ver ele. Olha só o processo que ela entrou. Então, o que eu preciso? Eu preciso interferir onde? No estado da minha mente. Eu preciso interferir aonde está acontecendo o medo. Onde está sendo gerado esse medo. Eu preciso pegar o domínio, o meu autodomínio. Eu não posso deixar o medo me dominar, mandar em mim. É eu que mando nele. Então eu tenho que começar a trazer questionamentos, né? Eu não posso deixar o medo governar a minha vida. Quantas pessoas não conseguem executar coisas? Pessoas que não andam de avião, pessoas que não vão à praia, pessoas que têm medo, fobia de barata, e, né, essas coisas. Olha lá, a Raquelzinha falando, trazer memória, experiências anteriores, as pessoas fazem isso, né? Já que é para trazer memória, experiências anteriores, em vez de trazer as que te trazem medo, por que você não traz as boas? Você pode fazer isso. E aí, como tudo acontece na minha mente, lembra do exemplo que eu dei da caneta, marca-texto? Tudo acontece na minha mente para depois se materializar. Se eu tenho medo e muita preocupação, o que eu vou sentir? O que a Roberta acabou de falar. Eu vou materializar isso no meu corpo. Eu vou ter taquicardia, eu vou ter falta de ar, eu vou suar,
Tem gente que chega a desmaiar, né? Então, olha lá, a Rosana falou, eu como caranguejo só se tirar as pernas. Então, olha só, é um medo isso. É medo de quê, Rosana? Fala aí pra gente. Qual que é o medo que tá por trás de comer a perna do caranguejo? Fala aí. Ó, a Cleidiane tá falando, hoje eu consigo sair sozinha, mesmo com medo. Ponto, é isso aí. É aquilo que eu falei. Então você não tem medo? Claro que eu tenho. Todos temos medo. Só que tem uma diferença. Aqueles que fazem com medo e aqueles que não fazem por causa do medo. Por exemplo, outro dia eu estava fazendo uma live, alguém perguntou assim, Nisselma, quando que vai... Foi a... Deixa eu ver, acho que eu vi ela aqui. Foi a Keila. Ei, Keila, tudo bem, querida? Keila, Marlene, sejam todas bem-vindas. Boa noite. Camila, querida. E aí ela perguntou, quando que vai ter outra live? Gente, eu não vou esconder de vocês, eu sou muito chegada em live, não. Fazer vídeo, não. Mas, eu tenho que fazer. Como é que vocês vão saber sobre o medo se eu não vier aqui falar para vocês? São muitas outras pessoas vão falar. Eu não sei se elas vão falar, eu não sou elas. Eu tenho que pensar em quê? Na minha parte. Eu não posso focar no outro, eu tenho que focar em mim. O nome disso é autorresponsabilidade. Eu não transfiro aquilo que é meu para o outro. Se quem tem que fazer sou eu, tenho que fazer. Né? Oi, queridas, tudo bem? Eu tô ótima. Então, olha lá o que a Rosana trouxe. Ó. Ela não come as pernas do caranguejo. Delícia. Porque ela lembra de aranha. Então, olha só. Isso foi algo que aconteceu com ela no decorrer da vida. Que causou um trauma nela. Que hoje, mesmo ela sabendo que pernas de caranguejo não é de aranha, ela não come. Né? Olha lá ela falando, sei que não é, mas parece. É muito... Aí, ó, eu sei que não é, mas parece. Então, eu vou escolher não comer as pernas, porque parece, do que deixar de comer. Quem é que tá dominando? É o medo ou é a Rosana? O que vocês acham? Quem que tá dominando isso aí? Então, o que eu preciso? Eu preciso tomar posse da minha vida. Eu preciso tomar posse de mim, gente. Eu não consigo progredir na vida, eu não consigo executar coisas. Eu vou estar sempre com medo de alguma coisa. Eu tenho medo de pessoas, eu tenho medo do que as pessoas pensam, do que elas acham. Olha se tem condição isso. Como é que eu vou viver baseado no que o outro pensa? Eu não estou dentro da cabeça dele, eu não posso mandar nos pensamentos dele. Entende? Se você fizer algo, ele vai falar. Se você não fizer, ele vai falar do mesmo jeito. Ele vai pensar, porque ele é uma pessoa. Eu tenho medo de falar em público. Outra coisa, gente. Vocês já prestaram atenção que o medo, ele nunca está aqui no presente? Ele está no futuro. Pensem nisso. Ó, a Roberta está falando. Eu fico tentando entender por que saio e do nada dá um suador. Começo a me sentir mal, não sei porquê, nunca fui assim. O que vocês acham, gente? Então, olha só, o medo, ele nunca tá junto comigo. Eu sinto ele porque eu penso em algo que vem depois. Então, por exemplo, eu tenho medo de falar em público. Você não tem medo de falar em público. Cava um pouquinho isso aí. Seja honesta com você. Seja mais profunda, menos superficial com você mesmo. Então, eu tenho que ser verdadeiro comigo, eu tenho que ser honesto comigo mesmo. Eu tenho que parar de contar historinha e mentira pra mim. Eu não tenho medo de falar em público. Eu tenho medo de duas coisas. Primeiro, é se as pessoas vão gostar do que eu falei. Segundo, é delas me criticarem. É ou não é? E elas só vão fazer isso depois que eu fizer, não é antes. É depois. Então agora eu gerei um medo. Na verdade, o que eu tô com medo, o medo não tá agora. Ele vai acontecer por algo que vem depois. Então eu fico iludida.
Eu fico iludida, né? Eu fico sofrendo agora por algo que é depois e que eu nem sei. Ó, a Cleidinha falando, ó, fiquei muito tempo para abrir um grupo para ajudar as pessoas, mediante o que tenho aprendido e dado bons resultados. O medo não estava deixando eu fazer o grupo, mas fiz. Depois de realizado, parece o quê, Cleidinha? Completa aí pra gente. Então, olha só. Vamos usar o exemplo da Cleidinha. Ela teve medo de fazer um grupo. E aí ela fez o grupo. Olha lá. Pareceu que tirei um peso das costas. O medo, ele é medo até a gente enfrentar, passar por ele. Depois que você passa, acabou. E muitas vezes você ainda pensa assim, era só isso. Eu fiquei anos e mais anos com medo, era só disso. Então, a diferença nas pessoas está aquele que tem medo e faz com medo, e aquele que tem medo e não faz. Só isso. Essa é a diferença. Então, é medo de andar de avião. Ah, eu tenho medo de andar de avião. Não, você não tem medo de andar de avião. Você tem medo do avião cair. Mas quem falou para você que o avião vai cair? Ah, eu vi no jornal. Ah, o meu pai que falou. Ah, não sei o que. Acidente de carro acontece. A estatística de acidente de carro é muito maior do que o avião cair. Vocês sabiam disso? Mas eu tenho mais medo de entrar no avião, que é mais seguro, do que de andar no carro. Vocês já foram em São Paulo? Já viram o trânsito? Então eu preciso começar a questionar esses pensamentos. Questione. Que pensamento é esse? Vocês começarem a questionar, vai parecer, você vai começar a dar risada de você mesmo. Né? Olha o que a Raquelzinha está falando. É importante não minimizar o medo do outro. É preciso acolher. Sim, precisa acolher. Mas acolher também não... Eu posso acolher ele e ensinar para ele que esse medo não é isso tudo. Claro que respeitando, não é você dizendo para o outro, você deixa ser medroso, não é isso. Não é isso. Às vezes, a forma com que eu acolho o outro, eu posso fazer com que ele... Como é que eu vou dizer? Eu posso fazer com que... Eu posso encorajar essa pessoa a ter mais medo. E não é isso que a gente quer. Então, eu acolho ela, ensinando para ela pensar melhor sobre isso que ela sente. Né? Trazer um questionamento sobre isso que ela está sentindo. Será que é isso tudo mesmo? Vamos pensar, vamos perguntar. Isso aí, Raquelzinha, sem potencializar. Né? Ó, a André está falando, eu tive medo da reação da minha mãe quando ela recebesse o diagnóstico médico. Depois que ela recebeu e eu vivenciei a reação dela, parece que saiu um peso. Olha, gente, a mesma fala da Cleide. Vocês estão vendo? O medo, ele traz um peso. Por que ele traz um peso? Porque eu fico naquela indecisão, né? Será? Será que vai? É confuso. Eu faço. Será que é isso mesmo? Então, o medo, ele existe. Para todos. Para todos nós, o medo existe. E ele sempre vai existir. Ele não pode sumir 100%. Porque ele me ajuda em muitas coisas. Né? Ele ajuda, ele é um alerta para mim. Ele me alerta de várias coisas. Eu entrei numa rua escura e vi um cachorro vindo. Se eu não tenho medo, eu continuo andando, o cachorro me morde, né? Mas se eu tenho medo, eu vou ter estratégias para me defender do medo. Mas se eu não tenho, eu vou sofrer. Então, eu preciso saber usar o medo a meu favor e não contra mim. Então, o que eu preciso? Eu preciso trazer clareza. Que medo é esse? Será que ele é isso tudo mesmo? Será que ele não é só uma ilusão? Será que
se eu der uma oportunidade de fazer diferente, mesmo com medo, eu não vou sentir diferente depois? Eu vou sentir o medo, ele vai diminuir ou ele vai sumir? Então a gente começa a trazer atalhos, caminhos novos, né? Que às vezes eu nem pensava. Então, usando o exemplo da Roberta, ó, eu saio de casa, começo a tremer, suar frio, e antes eu não era assim. Então, o que pode estar acontecendo? Então, uma das perguntas é, por que antes eu não sentia isso e agora eu sinto? Em que momento eu comecei a sentir isso? O que pode ter acontecido? Foi uma fala? Foi algo que eu vi? Algo que eu vivenciei? O que aconteceu que eu estou sentindo isso? Né? Então, eu preciso trazer clareza de que medo é esse? De onde ele veio? Eu preciso me colocar de frente com ele. Eu não posso correr, fugir dele, porque ele sempre vai voltar. Né? Ó, você vê, o medo da Rosana, pelo jeito, é de longa data. Ela não come a perna do caranguejo porque ela acha que parece com a aranha. Né? A Roberta está falando, nessa situação de suador ou tremor na rua, o que fazer na hora? Geralmente, as pessoas que têm medo, às vezes elas nem andam sozinhas, né? A Cleidinha até falou ali, ó, que ela nem saía de casa. Então, se você tem um medo extremo, às vezes a pessoa até desmaia. Então, você precisa, não é o que você faz na hora do suador. Você precisa procurar um profissional para você se cuidar, para você saber que medo é esse que você está sentindo, que antes você não sentia. Descobrir a causa. Não é eu saí na rua, dei um suador, me senti mal, o que eu faço agora? Não é assim não, gente. Não é a receita de bolo. Nós não somos uma receita de bolo. E nós somos, por sermos diferentes, cada um reage diferente do outro. Então não tem uma receita de bolo. Ah, se você sentir medo, você corre para casa de volta. Ah, se você sentir... Não é assim. Então tem que procurar saber a causa. Tem que procurar um profissional que te ajude com isso. Né? Pelo jeito, não foi uma nem duas vezes que você passou e passa por isso. Então, tem que investigar o que é que está causando e o que tem que ser feito para que isso desapareça. Se você não sentir, o normal é que desapareça. Né? A Cleide falando, ó, hoje o que eu faço para controlar o medo é o que, Cleidinha? Completa aí pra gente, o que você faz? Então, olha só, a Cleide, ela já bolou uma estratégia para isso, né? Então, cada pessoa, ele reage de uma forma. Eu não posso deixar eu achar que tem uma receita, funcionou para Cleide, funciona para mim também. Nós somos diferentes. Eu preciso descobrir a causa desse medo e tratar a causa, né? Às vezes a pessoa já está nesse processo há tanto tempo que só terapia não resolve. Às vezes vai ter que usar uma medicação, alguma coisa, né? A Rosana falando, ó, eu carregava o remédio na bolsa, me dava dor de barriga. Olha para vocês verem. Então começa aqui, lembra que eu falei? Ó, a caneta marca texto, ó. Começou na mente. Primeiro eu pensei, o estado da mente. Primeiro eu pensei, depois materializei. A Rosana, ela tem tanto medo que o corpo físico dela manifesta a reação do medo. A Cleidinha falando, digo para mim que eu que controlo minha vida e que não estou sozinha em momento algum. Ó, a Cleide bolou uma estratégia ali para ela enfrentar o medo. Quer dizer que a Cleide não tem mais medo? Não. Quer dizer que hoje ela faz com medo e antes ela não fazia por causa do medo. O medo parava ela. Hoje já não para. Ela faz, mesmo com medo. Então, mas ela faz de qualquer jeito? Não. Ela criou uma estratégia para isso. Né?
A Rosana falou, se eu perceber que estava só, já era, já desmaiei várias vezes. Olha só, gente. Aí eu te falo, que vida é essa? Que eu não posso achar que eu tô sozinha, eu não tenho nem privacidade, né? Porque se eu não posso ficar sozinha, que me dá um medo tão grande que eu desmaio, eu não tenho nem privacidade mais. Tem como viver assim? Né? O André falando, o medo nos desafia a enfrentá-lo, isso aí. E eu só venço ele quando eu enfrento, né? A Rosana falando, na escola, na hora do recreio, era fatal. Todo dia eu desmaiava. Gente, ainda, ó, ela disse que ainda hoje tem uns. Então, o que que precisa? Precisa de ajuda profissional para resolver isso. É de longa data, né? Ó, momentos de pânico, diarreia. Então, quando é que isso vai acabar? Quando eu tratar, quando eu dar atenção. Meu corpo está sinalizando, eu não estou bem, me ajuda. Então, a gente precisa ir atrás de ajuda, né? Às vezes o medo está tão exacerbado que eu não consigo cuidar disso, desse problema sozinho. Eu preciso de alguém para me conduzir, para me orientar. Olha lá, vou falando, é só chegar alguém que passe. Então, o pânico dela está relacionado ao quê? A ficar sozinha. Por quê? Aí agora, então é porque ela fica sozinha. Não. O que aconteceu que fez ela desencadear o medo de ficar sozinha? Está em algum momento da vida dela. E isso tem que ser buscado. Quando busca, eu encontro o porquê, eu encontro a causa, eu entendo o que aconteceu, eu trago um novo significado para esse acontecimento. E agora? Agora eu peguei o domínio de volta. O domínio que estava na mão do medo, agora voltou para mim. Eu que domino. Eu volto a dominar, né? Então, gente, a gente vai estar fazendo algumas lives, trazendo clareza de alguns assuntos para vocês. Hoje a gente falou sobre o medo, né? O medo ser um estado da mente. Eu vou ler um trechinho aqui que eu estava lendo hoje, né? Sobre medo. Ele fala assim: se é verdade que todo pensamento tem uma tendência de se traduzir em seu equivalente físico, né? Lembra que eu falei, ó? Eu penso, logo isso vira uma realidade, né? Então, ó a Rosana falando, eu tenho medo me dá diarreia. Olha para vocês verem como que interfere, né? Aí ele diz assim, ó, também é verdade que impulsos de medo e pobreza não podem ser traduzidos em coragem e ganho financeiro. Se eu só penso que eu tenho conta para pagar, como é que eu vou materializar dinheiro? Entendem isso? Se eu deixo o meu medo dominar o que eu penso, e eu só penso aquilo que é negativo, é só negativo que vai acontecer na minha vida. Porque tudo que eu materializo acontece primeiro no meu pensamento. Vocês já viram aquelas pessoas que morrem de medo de ser assaltado? O que acontece com elas? Fala aí pra mim. Fala aí pra mim. Morre de medo de ser assaltado. Ele vive sendo assaltado. Porque o que ele pensa, ele atrai. Ei, Bila, minha amiga Bila entrou. Então, ó, a Rosana falou que ela dorme bem até 2 da manhã. Aí só passa de manhã. Então, gente, a gente precisa ter o domínio da nossa vida. E se sozinho não dá, eu preciso buscar ajuda. Eu preciso buscar alguém que possa me ajudar. E para nós que cremos naquele que pode mais do que nós também temos a ajuda dele. Só que quando eu não acredito no que ele diz, nem dele eu consigo. Porque eu não acredito, porque a minha parte eu não faço. Então ele disse, ó, os frutos do Espírito, um deles, tem vários, um deles é domínio próprio.
E eu não uso isso. Eu não uso. Eu deixo o medo me dominar. E aí o que que acontece? Aí eu começo a ter várias consequências, né? Porque eu começo a pensar coisas negativas. E tudo aquilo, tudo que existe, primeiro acontece no pensamento. Tive medo, pensei, estou desempregado. No final do mês, eu não vou ter dinheiro para pagar as contas. Não vai ter mesmo, porque você já pensou nisso. Então, que tal vocês... Vou deixar aqui um desafio para vocês. Que tal vocês procurar algo que vocês andam pensando negativamente e pensar o contrário disso? E a gente vê o que acontece. O que vocês acham? O que vocês acham disso? Tá, elas estão respondendo agora. A pessoa que tem medo de ser assaltada, ela é assaltada. Por quê? Porque ela fica pensando o tempo todo, você é assaltado. Ah, aquela pessoa que está vindo ali vai me assaltar. Ah, o lugar que eu vou passar é muito perigoso, vai ter assalto. Ela é assaltada, porque é o que ela está pensando vai materializar. Então, gente, usem o pensamento a favor de vocês e não contra vocês, né? E pensem que medo vocês andam sentindo. Que medo é esse? Será que ele é real mesmo? Questiona ele. Esse medo é real? Será que é verdade? Né? Então, às vezes, por exemplo, a Andréa deu o exemplo ali, né, do diagnóstico da mãe. Às vezes é um diagnóstico ruim, né, que não é bom. Mas, em vez de eu ficar com medo, paralisado, chorando, me lamentando apenas, eu posso parar e pensar, como que eu faço diante disso tudo que está acontecendo? Em vez de eu focar no medo, eu foco. O que eu posso fazer diante disso que está acontecendo aqui? E aí você faz. Você vai até esquecer do medo. Ó, acho que é Moni falou. E como mapear, mesmo com ajuda profissional, de onde vem o medo? Primeira pergunta que ele fez. A segunda foi, estou me questionando o porquê de não conseguir realizar uma prova. Para mim, está relacionada ao fato de estar sendo avaliada. Então, olha só, eu vou contar uma experiência. Acho que tem uns 2 anos, eu atendi uma moça que ela ia fazer a prova de trânsito. E ela já tinha reprovado uma vez. E aí eu fiquei conversando com ela e ela dizia chorando. Ela falava assim, era um sábado. E ela dizia assim, eu vou fazer a prova quarta-feira e eu estou desesperada, eu estou morrendo de medo, eu vou reprovar de novo. E eu falei assim, você estudou para fazer essa prova? Você fez os testes, as aulas, tudo direitinho? Fiz. Tudo que tinha para fazer você fez? Fiz. Não ficou nada. Você não ficou devendo, tá tudo certinho? Tá. Você reprovou uma vez? Reprovei. Então vamos lá. Primeira coisa, você aprendeu um jeito que você não pode fazer, porque senão você reprova. Você já tem uma vantagem em cima daqueles que nunca reprovaram. Já tem essa vantagem. E eu fui trazendo isso para ela. Para quê? Porque às vezes eu me pressiono tanto, que eu não vejo outras possibilidades. Eu fico presa só naquilo ali. Lembra do pensamento? Pensamento negativo. Eu foco que tem alguém me avaliando e eu esqueço até de dirigir. O carro morre, eu dou seta para o lado errado. Muda o foco. Muda o foco, né? Como mapear mesmo com a ajuda profissional? De onde vem o medo? O profissional que está te atendendo, ele tem que fazer esse rastreamento. São técnicas que são usadas para fazer isso. Você também não vai chegar lá no primeiro dia, pronto, epa, descobri hoje na primeira consulta que o meu medo é esse. Só descobrir o medo não adianta. Você tem que ressignificar o medo. Dar um novo significado para ele. Então, e aí, ó, se o seu medo é porque você está sendo avaliado, tem N possibilidades. Pode ser que aconteceu um trauma relacionado a uma prova na infância, lá na escola. Pode ser que você foi uma criança que foi muito cobrada.
Pode ser que você sofreu alguma humilhação a respeito disso. Tem várias e várias possibilidades. Então, não é aquilo que eu falei, não é uma receita de bolo. Cada pessoa é único. A história, a sua história é única. Então, eu preciso buscar ajuda e ter essa paciência. Não é que você vai chegar lá hoje e hoje já está resolvido. Não. Mas você vai entrar num processo de aprendizado, de autoconhecimento, de se conhecer. O que aconteceu comigo que eu sinto isso? Você vai começar a se entender. Então, tem pessoas que perdem emprego por causa de medo. E isso, gente, é uma avalanche. Porque, olha só, se eu perco o emprego por causa de medo, eu não tenho dinheiro para pagar minhas dívidas. Se eu não tenho dinheiro para pagar minhas dívidas, eu vou ser uma pessoa endividada, humilhada, eu vou me sentir frustrada, eu vou me sentir incapaz, eu vou me sentir desvalorizado. Então vai vir, olha a avalanche de coisas que isso traz. Aí o outro fala assim, igual a Raquel falou, né? Não minimize o medo do outro. É verdade. Ah, era só um medinho. Não era só um medinho. Esse medinho, ele pode te destruir sua vida financeira, sua vida familiar, sua vida profissional. Então, não trate um problema como se ele fosse pequenininho. Resolva aquilo que precisa ser resolvido. Então, o que eu preciso? Eu preciso aprender a... Não é importar maximizando, né? Como a Raquel falou, não é maximizar. Mas é me importar ao ponto de eu tenho que resolver isso. Eu não posso deixar isso comandar minha vida. O medo não me manda. O medo não é maior que eu. Existem formas de eu resolver isso. E por que eu não estou resolvendo? Por que eu não estou buscando ajuda, apoio, algo, fazendo algo para isso melhorar, né? A Rosana falou, focar sempre em pensamentos positivos, às vezes ajuda a controlar. Com certeza. Você mudou o seu estado emocional, mudou. Você estava pensando em algo negativo, agora virou, inverteu. Então, o normal é que aconteça o contrário, né? Então, a taquicardia que a Roberta estava sentindo, agora ela vai começar a desacelerar. Então, tudo vai inverter. Até aquela pessoa que vivia sendo assaltada, agora ou vai ser menos ou vai parar. Então, quem é que deu esse comando? Quem é que deu o comando de mudar o pensamento? Foi eu. Autodomínio, domínio próprio. Está lá no nosso manual. A gente é o autodomínio. A gente precisa ter isso. Então, eu vesti essa camisa aqui até em homenagem à live. O medo é um ótimo conselheiro. Ele aconselha bem, né? A gente fala, nossa, será? Então, ele dá um medinho. É o quê? Para te alertar. Presta atenção, analisa a situação. É isso mesmo? Mas, aí aqui embaixo está escrito assim, ó, mas um péssimo, vou levantar para vocês verem, mas um péssimo tomador de decisões, tá? Ele só dá um bom conselho, mas na hora de decidir, quem decide é a gente, não é o medo, tá? A Raquelzinha está falando, importante conduzir para diferenciar o real do imaginário, para ambas situações o enfrentamento. Exatamente, né? Quando você faz o enfrentamento, você consegue distinguir o que de fato é verdade e o que não é. Eu posso dizer que a maioria não é verdade. É só eu imaginando, né? E pessoas negativas, elas têm uma imaginação super, ultra, mega, power grande. Elas são muito boas de imaginar. Enquanto elas poderiam pegar essa habilidade e usar para pensamentos positivos. Elas teriam muito mais resultados, né?
A Raquel está falando, buscar o fortalecimento interno para o enfrentamento. Domínio próprio. Busque se conhecer. Busque saber o que aconteceu com você que gerou esse medo. Busque saber o que causou. Né? Então não fique sozinho. Busque ajuda. Peça para alguém te ajudar. Tá bom, gente? Então vou encerrar a live de hoje. Agradeço todas que estão aqui. Gratidão, Raquel, Rosana, que participaram, Cleidinha, Roberta, a Glaucia entrou agora. Bem-vinda, Glaucia Arlander. Gratidão, gente. Eu vou estar fazendo lives, vou fazer amanhã de novo, nesse mesmo horário, tá? A gente conversar mais um pouquinho. Eu não vou falar os assuntos antes, vai ser surpresa. Eu quero que vocês participem de novo comigo, tragam pessoas, né, que vocês acham que pode ajudar o que a gente vai falar aqui. E não faltem, tá bom? Eu espero todos vocês aqui para a gente tá falando. Tragam perguntas, adoro quando vocês perguntam, fica bem mais dinâmico, mais direcionado, tá bom? As meninas estão agradecendo aqui, eu que agradeço vocês são ótimas. A Cleidinha, muito bom estar contigo, que Deus continue te abençoando, amém, que Deus abençoe vocês também. Tá bom, gente? Um beijo no coração, gratidão por vocês estarem aqui, e a gente vai continuar fazendo essas lives. Amanhã a gente vai fazer o mesmo horário, e a partir de segunda eu vou fazer às 19 horas, tá bom? Um beijo no coração.